começou a gravar aí. E a gente vai lá para o sorteio. Apareceu para vocês aí? Sim, apareceu. Então vai. Cristina! Sua vez, Aí, minha parabéns! filha. Ganhou a oportunidade de nos agraciar com sua sabedoria. Gente, que é isso? Vai lá, Boa Cristina. noite a todos. Boa noite. Eu vou falar um pouco que eu estudei lá a respeito do dilúvio. Gente, primeiro eu quero agradecer vocês que me apresentaram Adalto Lourenço. Eu estou cada vez mais, eu me apaixono por Adalto Lourenço. Não por bom, ele, né? pelas mensagens dele, né? Lógico. Mas eu comecei a estudar sobre o dilúvio essa semana e eu aprendi algumas coisas bem interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, existe cerca de 1.250.000 espécies animais no mundo, certo? Só que alguém pode dizer, mas como é que ia caber tudo isso dentro da arca? Só que dentro dessas 1.250.000, 950.000 são insetos. Então, não precisaria levar insetos para a arca, lógico, né? Então, desses sobram... Mas esses insetos não iam ocupar muito espaço, então não ia ter preocupação de alojar os insetos. Eles entram por lá e se alojam em qualquer lugar. Colocava tudo em cima do elefante e já era. Já era, exatamente. Aí sobra o quê? 300.000. Desses 300.000, 270.000 são aquáticos, vivem na água. Então, não ia precisar pegar uma baleia e levar para a arca, lógico. Então, sobra quantos? 30.000. Ainda é muita gente, né? É muito animal para colocar dentro da arca, mas, pelos cálculos, que eu me apaixono por Adalto, porque ele é matemático e físico, então ele calcula e tem as equações para tudo quanto é coisa, e eu gosto disso. Aí ele disse que, matematicamente, poderia alojar na arca 120.000 espécies de animais do tamanho de uma ovelha. E só tinha 30.000, desses cálculos que a gente viu aqui, sobraram 30.000. E alguns poderiam dizer, mas como é que ia colocar e acomodar essas pessoas? Primeiro, que você não precisaria levar animais adultos, poderia levar filhotes, certo? Porque Deus disse, coloca um par de animais dos imundos e 7 dos limpos, né? Só que não precisaria colocar adultos, poderia ser filhotes. Além do mais, existem cerca de 600 espécies de tipos básicos de animais. Você não precisaria, por exemplo, levar de cachorro, um chihuahua, um policial, tudo quanto é de cachorro. Você poderia levar o tipo básico de cachorro, que depois produziria todos os outros, né? Ele disse que existe um tipo básico de cão-lobo, que ele tem formações genéticas para produzir cães, lobos, chacais, raposas, coiotes e hienas. Então, só esse tipo básico de animais já teria informações genéticas para produzir todos esses outros, não é? E, segundo Adalto Lourenço, nós temos, com comprovações de fósseis, de registros fósseis e tudo, nós temos cerca de 600 espécies de tipos básicos. Então, 600 tipos básicos acomodaria facilmente dentro da arca. Agora, uma coisa interessante é que as águas do dilúvio, elas só prevaleceram cerca de 15 côvados acima das montanhas. A arca tinha 30 côvados de altura. Isso quer dizer que 2/3 da água da arca ficaram imersos na água. E considerando que a temperatura média da água na latitude norte é de 17 graus, isso possibilitava que os animais hibernassem. Então, ele não teria tanto problema assim
de estar alimentando um monte de animais, porque tem o problema deles hibernarem. Então, achei isso fabuloso, fantástico. E era isso que eu queria compartilhar com vocês, e eu vou dar a oportunidade para que outros falem. Muito bom, muito bom. Ótima contribuição, fenomenal. Tem um vídeo dele só sobre isso, é muito bom realmente tudo que ela falou. Eu posso só compartilhar a tela aqui, Weder, para eles verem o cão-lobo que ela mencionou? Pode mencionar, pode ir lá, vai lá. É um cão-lobo que encontraram com 18 mil anos de idade, ele tem. E aí não decidiram se era um cachorro ou se era um lobo. E aí chamaram ele de cão-lobo, que é o que o Adalto Lourenço menciona na entrevista, ó. E a partir do DNA dele, pode ser feito qualquer cachorro ou qualquer lobo que nós temos atualmente. Então, esse bichinho aí, eu vou mandar o link para vocês no chat. Olha aí, que legal. Muito bom, muito bom, muito bom. Glória a Deus. Já começamos bem, rapaz. Eu acho que esse estudo vai acabar jogando para a semana que vem. E é o seguinte, já conseguimos o contato aí com o pastor Michelson Borges. Só que a gente não vai falar a data, não. Senão começa a entrar gente no grupo só para ver o cara e depois ficar saindo aquele monte de gente para desmotivar os outros. Tá? Ô, Éder, por favor, só uma curiosidade. Você, o Bruno, poderia me dizer, por favor, de que igreja o Adalto Lourenço faz parte? Acho que é presbiteriana. Eu já vi vários vídeos dele na igreja presbiteriana. Ok. Vamos lá. Vamos ver outro sorteio aí. Muito bom, muito bom, muito bom. O negócio começou bem demais. Vamos lá. Próximo. Isso é montagem, não é possível, cara. Isso aí, rapaz. Rapaz, é isso montagem. Aí. Coisa linda, viu? Vai lá. Montagem. Você, bom, Cristina, falar um pouquinho do evolucionismo, né? Bom, a ciência que estuda a parte da evolução, né, principalmente dos animais, chama-se biologia evolutiva, que estuda a origem das espécies, chamada de fixismo, que defende a ideia de que todos os seres vivos já existiam no passado através da criação de Deus, sendo assim, não sofriam mudanças. Tá? Aí depois vem aqui, através de estudos de fósseis e das rochas sedimentares, né? Rocha sedimentar, no caso, são a areia, tá? Rocha sedimentar aí, que são sedimentos. Foi possível que hoje haja diferentes das do passado, né? E uma coisa interessante aqui, a partir do século XVIII, surgem aí os naturalistas que disseminam a ideia de que os organismos sofressem mudanças através dos tempos. Aí, olha só, o cientista chamado Antonier Lauren alguma coisa, sei que ele é francês, da Universidade de Lyon, ele fala assim, é engraçado os evolucionistas, né? Pois recentemente foi achado um pelicano que existe há mais de 6 milhões de anos aí, e esses ancestrais são iguaizinhos aos que são hoje. Não mudaram nada, né? Em contrapartida, os evolucionistas aí colocam que o cérebro e a postura do homem, através do tempo, foram ficando cérebro maior, a postura é ereta, mas este pelicano ficou igualzinho, não mudou nada, ok? Dos de hoje. Aí, os evolucionistas falam assim, para esta situação. Sabe o que acontece? É que este pelicano, ele já nasceu de forma perfeita, ele não precisou nenhum tipo de mudança, porque lá o bico já era perfeito para engolir o peixe e o seu voo também era fantástico. Então, por esse motivo. E encontraram uma aranha também, da época eu esqueci até de pegar a foto, da época dos dinossauros, que também não houve nenhum tipo de modificação, pois ela já estava ali de forma perfeita, totalmente adaptada para a vida daquela época e hoje que ainda as tem. Sobre agora a origem das línguas, Gênesis, né? Primeira explicação e a mais plausível aí, Gênesis, Torre de Babel.
Depois tem uma teoria chinesa de 30 línguas foram criadas para o universo se desviasse, né, da língua original da China, da língua chinesa lá, né, que eu esqueci de pegar o nome, diga-se de passagem. Foram criadas 30 para o universo que se desviasse do caminho certo. Só que aí não está falando qual seria esse caminho certo. Na mitologia persa, Ahriman, o espírito do mal, pulverizou a linguagem dos homens em 30 idiomas, né? E um dos livros sagrados dos maias, o Popol Vuh, as línguas mudaram, sua fala ficou diferente da língua que vinha de Tulã, e aí esses povos esqueceram de falar sua língua original. É o que eu tenho aí para hoje. O que ele mencionou? Ele mencionou o seguinte: tem a história lá da Torre de Babel, ele pegou em outros povos contando da diversificação das línguas, ou seja, isso é uma evidência histórica. Como o povo não tinha escrita, era oralidade, né, que mandava na época, eles acabaram tendo mudanças nessas histórias exatamente porque não tinha escrita, guardava tudo na memória e acabava tendo essas diversificações. Mas elas remontam para uma origem comum. E isso aí é muito importante, muito interessante para nós. É mais ou menos assim, ó, por exemplo, há pouco tempo aí, os camaradas soltaram uma reunião do Bolsonaro aí, né? É uma reunião particular lá com os ministros, os caras soltaram lá em público. Aí o que acontece? Naquela semana saiu assim, ó, centenas de notícias em jornais diversos, com opiniões diferentes. Umas falando que ele era mau, outros falando que ele era bom, outras falando que ele podia ser julgado, condenado, outras falando que ele é amado pelo povo, enfim. Mas saiu várias notícias diferentes sobre o caso. Daqui 500 anos, os nossos filhos poderão pegar os jornais, as matérias dessa época e verificarem que algumas delas divergem entre si em alguns pontos. Mas eles terão certeza que a história central da reunião do Bolsonaro aconteceu. Da mesma forma, é o que está acontecendo aí. Você mostra vários fatos, vários jornais da época que estão mencionando o mesmo relato, a mesma história. Tem alguma diversificação entre eles? Tem. No entanto, a diversificação é na leitura que eles fazem do fato, mas o fato ocorreu, porque tem essas comprovações históricas. E vamos para mais um aí, o terceiro e último dos nossos escolhidos aí, né? Vamos verificar aí. Amigão. Aí sim. Se eu tivesse na roda, eu não tinha escapado. Isso é Se fosse sacanagem, a viu? próxima que eu fosse chamar, com certeza seria a Rose. Ó, para vocês não participar tem que faltar, velho. Senão... Vai lá, Brunão, sua vez. Bom, gente, primeiro, desculpa, eu não consegui pesquisar muito bem essa semana, foi aniversário da esposa, e a comemoração dela é igual a árabe, é 8 dias de comemoração de aniversário, então vai dias aí. Uma coisa interessante que eu tenho para falar sobre o Monte Ararat, né, e a possível Arca de Noé lá, que ainda não é comprovada, tá? Foram chineses primeiro alguns turcos e depois alguns chineses pesquisaram essa suposta Arca de Noé lá no Monte Ararat, porque, se eu não me engano, foi após a Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, quando um russo estava passando de avião por cima, ele viu essa arca e falou: nossa, eu encontrei um barco muito grande, um navio muito, muito grande em cima do Monte Ararat. E, obviamente, né, já remonta ao passado, a ideia da Bíblia, onde fala que a arca parou no Monte Ararat, e com isso começaram várias incursões. Primeiramente foi um turco, não sei se ele era turco, mas enfim, foi um homem só, ele subiu várias vezes lá, e depois ele voltou com um pedaço de madeira, dizendo que realmente era a Arca de Noé e tal. Isso por volta de 1960 e poucos. Depois, em 2010 ou 2011, foram chineses, cristãos. Esses chineses cristãos foram lá, pegaram palha, pegaram algumas supostas evidências e também apresentaram falando que era a Arca de Noé.
Porém, no caso desses chineses e de alguns turcos que foram nesse mesmo tempo, foram comprovadas que as provas, né, que eles tinham enviado eram falsas. Eles estavam falsificando provas para aumentar a sua igreja na China, né, que nós sabemos que é bem difícil uma igreja na China, mas não é dessa forma que o evangelho cresce. Com isso, a Turquia fechou a área, ninguém mais consegue acessar, e um arqueólogo específico foi admitido para pesquisar a área, que o nome dele é Raul Esperante, e ele é adventista. Adventista, ele é da Sociedade Biológica, eu acho que é Biológica dos Estados Unidos. O nome dele é Raul Esperante, ele é adventista. E ele está pesquisando o Monte Ararat, verificando se existe realmente a Arca de Noé lá atualmente, mas não está saindo muita informação sobre isso. Outro ponto interessante é sobre o evolucionismo e as camadas, né, geológicas, que nós já vimos, falamos até na semana passada, principalmente como o Hernani falou um pouco, sobre os sedimentos, né, um acima do outro. Um ponto importante, e que eu acho muito interessante, que a evolução não consegue explicar, é a explosão cambriana. Por quê? Como nós vimos no argumento da flutuabilidade do Naur, né, alguns animais conseguem ter uma taxa de flutuação maior do que outras, então eles ficam mais acima do que outros nas camadas, certo? Os evolucionistas dizem que essas camadas vieram da evolução. Então, surgiram algumas espécies, aí com milhares de anos elas morreram e foram cobertas pela Terra. Vieram outras espécies, milhares de anos depois elas morreram e foram cobertas pela Terra. Porém, para isso ser fato, teria que acontecer o quê? Nessa primeira camada existia um animal unicelular, um ser unicelular, aqui um mais evoluidinho, aqui um pouco mais evoluído e aqui um pouco mais evoluído. Só que na taxa cambriana há uma explosão de vida, uma explosão que eu digo é assim, vida complexa. Seres com olhos, com muitas pernas, com várias células, e acima de outros que estavam menos evoluídos ou até mais evoluídos que eles. Então, não segue essa ordem correta para o evolucionismo. Então, é um dos pontos que, junto com a origem dos sexos e outros, que o evolucionismo não consegue explicar. São dois fatos interessantes que eu lembrei, né, porque eu não consegui pesquisar muito essa semana. Então é isso. Tá mute, Weather. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Explosão cambriana, gente, é metade da vida. Explosão cambriana é metade da vida. E a gente precisa estar de olho aí nesse esquema aí da explosão cambriana. O que isso, né, quer dizer explosão cambriana? Que é o seguinte, essas camadas na coluna geológica, né, essas camadas na coluna geológica, eles dizem que é tempo, né? E que os animais dispersos numa camada e outra representam que esses animais viveram em períodos diferentes, porque os animais estão em camadas diferentes, né? Então, a explosão cambriana, ela põe um cheque nesse negócio aí bem grande. Então, é importante vocês sempre lembrar aí da explosão do Cambriano, tá? A gente vai tratar, não com explicações profundas, né? Mas a gente vai mencionar aqui a explosão do Cambriano em um dado momento, quando a gente for falar aqui do Naur. Muito boas as contribuições de vocês, louvado seja Deus aí por toda a participação aí, muito boas. Se alguém estudou, tem alguma coisa que não foi mencionado e você quer falar, aí no final vai ter um período, você vai poder comentar aí, tá? E a gente poder inserir seu argumento que vai contribuir aí. E esperamos terminar esse estudo hoje. Vamos nós, então, para o estudo de hoje aí. Pareceu para vocês? Sim, pareceu. Beleza. Estudo de hoje, então, a gente vai tratar de diversificação das espécies, origem das línguas, o dilúvio e suas lembranças como evidência do relato bíblico, né?
Vamos lá, então, correr, né? Vimos os argumentos em prol da existência de Deus, né, no último estudo. Em seguida, nós trabalhamos a história do desenvolvimento argumentativo do evolucionismo, né? E especialmente no que concerne às suas justas críticas ao uniformismo, né? Ou fixismo, né? Como diz o Hernani aí, né? Que é aquela ideia de que os animais foram criados de um jeito só, né? E os aspectos geológicos nós vimos também, né? E paleontológicos da crença evolucionista. Por isso nós iniciamos aí uma contra-argumentação. Agora nós vamos apresentar o pensamento criacionista, dando uma olhada na geologia e na paleontologia, né? Então vamos lá trabalhar aí a diversificação das espécies. O evolucionismo, né? Ele contrapõe a ideia de um Deus criador, né? O que ele está querendo dizer? Ele ensina a seleção natural para mostrar que os animais eles mudam, né? Os animais eles não são animais, digamos assim, fixados, né? O que quer dizer esses termos aqui? Agora até senti até dúvida se uniformismo e fixismo é a mesma coisa. Depois tem que dar uma olhada aí. O que acontece aí, ó? Os criacionistas no passado entendiam que os animais foram criados do jeito que são. Aí Darwin, quando ele viaja pelo mundo, ele percebe que, por exemplo, um passarinho aqui existe na outra região, mas ele é diferente em cor, diferente o bico, diferente a cabeça, diferente o tamanho. Ele começou a verificar que tinha uma tartaruga aqui, mas tinha um cágado ali, tinha ali um jabuti ali, e eles são diferentes. Tartarugas gigantes, pequenininhas. Então, ele começou a verificar que os mesmos animais existiam, mas eles tinham diferenças de acordo com o lugar que eles habitavam. E aí, então, ficou assim evidenciado que os animais mudam, não foram criados sem capacidade de se diversificar. E é nesse caminho que ele vai fazer a leitura das espécies, tá? Ele vai fazer a leitura de que esses animais acabaram se diversificando com o passar do tempo, se transformando em novas espécies. Então é isso que o evolucionismo vai fazer. E como é que o evolucionismo entende o motor de toda essa mudança? Eles chamam esse motor de seleção natural. O que é seleção natural? Os animais, eles se diversificam por meio de lutas, né, espécies lutas, nas quais sobrevivem aqueles que são mais fortes ou mais adaptados. Por exemplo, está correndo, quer dizer, eu e mais um amigo, por exemplo, um amigo que é obeso, né? Eu e meu amigo estamos andando. E, de repente, alguém começa a nos perseguir. Pergunto, nessa corrida, nessa fuga, quem tem maior probabilidade de sobreviver? Eu, sou só o cacareco, né? Só a carcaça do grilo? Ou o camarada que é obeso? Qual a probabilidade de eu viver ou de ele viver? Qual a maior probabilidade? O que vocês acham? Para correr tem que ser você, né? Se você não ganhar do... A carcaça do grilo, meu irmão, vai sair no pinote, o gordinho vai ficar para trás. Ou seja, eu sou mais bem adaptado, eu não sou mais forte, eu sou mais bem adaptado. Então eu vou sobreviver, vou ter geração, a minha geração é que vai dar conta porque a dele não estava tão adaptada, então a dele vai ser extinta. Vamos pensar agora na questão do mais forte. Eu sou... vamos lá. Eu, Éder, sou um caçador, consegui pegar o alimento lá, um gnu, para eu me alimentar. E aí agora aparece o Mike Tyson. E ele quer o gnu que eu peguei. Pergunta, quem vai conseguir ficar com o gnu? Eu ou o Mike Tyson? Mais forte. Eu, então, né? O mais forte, então eu. Queridos. Não mesmo.
Olha, querido, é bem capaz de eu falar assim, Mike, calma, pode pegar, filho, leva. Dá para dar um tequinho de carne para mim? Se não, pode ficar com o restante, pode ficar, filho. Eu vou atrás, vou ver outra coisa. Ou seja, nesse caso, sobreviveria o mais forte. E aí esse camarada teria geração, os filhos dele seriam fortes como ele. E a minha geração seria extinta. Porque os filhos dele acabariam com meus filhos e tudo mais. Então, esse é o pensamento da seleção natural. Tá? Essa é a ideia de Darwin. Ele entendia esse como motor que faz essa mudança nos bichos. Então, os bichos, de acordo com o lugar, teriam que se adaptar e a seleção natural é que fazia esse processo. Alguém quis falar em alguma coisa e acabei atropelando. E a morte já fazia parte desde o início, né? Não teria início a morte. Então, acaba com a ideia de pecado, a ideia de Deus, acaba. Né? Vamos lá, então. Prosseguir aí. Então, Deus começa a perder espaço nesse pensamento evolucionista, tá? Então, para ele, esses ursos aí, eles se formaram de um ancestral que vai surgindo em todo mundo naturalmente. Então, por exemplo, a ideia evolucionista, ela entende o seguinte, que era lá uma bactériazinha, vai dando a ideia, vai dando vida e tal, forma os peixes, aí o peixe começa a comer as mosquinhas que estavam fora da água, e nesse aspecto ele começa a criar pulmão, e aí ele vira os anfíbios, e aí esses anfíbios, eles vão se desenvolvendo, acaba virando os répteis, né? São parecidos, de sangue frio também. Aí esses répteis começam a subir em árvore, e nessa que eles sobem em árvore, eles veem as mosquinhas voando, eles pulam para pegar as mosquinhas, né? E ninguém fala como é que surgiu essas mosquinhas, né? Porque a mosquinha já tinha para o peixe comer, mas enfim, deixa a mosquinha lá. Aí ele começa a pular para pegar as mosquinhas, e aí ele começa a criar asas. Aí ele vira os passarinhos. E assim vai indo. Então isso vai acontecendo no mundo inteiro. Agora, esse mesmo bichinho que vai dar origem, por exemplo, a um urso, né? Lá o clima, a alimentação e o processo fez com que ele ficasse dessa cor. E fez com que ele ficasse desse jeito, desse jeito. E assim vai indo. Então, esse é o pensamento da seleção natural. Tá? Darwin, ele passa essa ideia aí. Né? Outra coisa que nós vimos é que o pensamento da geologia se associa agora ao pensamento darwiniano. Tá? Por quê? Porque se você olha a coluna geológica, ela é dividida em várias camadas. E nessas camadas tem tipos de solos e tipos de animais. O que eles entendem, então? Que essas camadas foram formadas por um longo período de tempo, de milhões e milhões e milhões de anos. Deixa eu ver que tem coisa aqui no chat, tem gente mencionando no chat. Vamos lá. Exato, evolucionista, teísta, inconcebível, beleza? Gente e a preguiça. É muito lenta, como sobreviveu, né? O bicho preguiça. Tá. Você vai ver que o bicho preguiça tinha 5 metros de altura. Aí você vai entender como é que ele sobreviveu. Com certeza. É a argumentação que ele faria com você, né? Mas vamos lá. Então, ele entende essas subdivisões aí na coluna geológica com um espaço de tempo de milhões de anos. Outra coisa, agora vem para colaborar com a evolução, é a paleontologia. Porque eles começam a olhar os animais na coluna geológica e ver que eles estão em coluna geológica diferente, como vocês começam a ver aí. Né? Então, o que eles entendem? Se as colunas geológicas, se as camadas da coluna geológica são período de tempo e os animais são encontrados em períodos diferentes, é uma prova da evolução. Então, aquele que está lá na camada mais antiga foi os primeiros, e depois veio o outro, depois veio o outro, veio o outro, veio o outro, veio o outro, subindo. Então, eles entendem esses aspectos aí da coluna geológica, né? Outra argumentação mais moderna, né, é que a Arca para ali nas montanhas do Ararat, na Turquia, e agora como é que os animais sairiam da Arca, né? Como é que eles sairiam racionalmente da Arca e se espalhariam, por exemplo, pelo mundo, que os continentes são divididos. Tem canguru na Austrália, por exemplo, e só tem lá na Austrália, então Noé teve que levar o canguru para lá. Nós temos o casuara aqui na África, né? Uma ave enorme com chifre, né? A ave que tem chifre.
tipo uma galinha da Angola, só que enorme, preta. Quase que eu fui atacado por uma, se não fosse uma grade, em Foz do Iguaçu. Tem aqui o onça pintada e mico-leão dourado no Brasil, temos o urso polar lá Enfim, a gente começa a verificar aqui que os animais teriam uma dificuldade para serem levados, né? Para cada lugar do mundo. E a gente percebe que todos os continentes do mundo, eles possuem, e ilhas, né? Eles possuem animais, né? A gente sabe disso. Outra coisa que eles começaram a usar é a taxa de afastamento da Pangeia, né? A média, assim, ó, existe lugares que se afastam mais rápido, tá? Existe lugar que chega no ano a se afastar 10 metros, mas essa é a exceção. A maior parte dos continentes aí, das terras, eles se afastam numa taxa de 8 a 10 centímetros por ano. Então, eles pegam essa taxa básica, tá? Eles estão vendo a velocidade do afastamento delas e eles, então, calculam pela distância que existe entre um continente e outro. E ao eles fazerem esse cálculo, eles têm milhões de anos, porque se você está afastando os continentes numa taxa de 10 centímetros por ano, para ter todo esse espaço aberto aqui entre os continentes, são milhões de anos. E, gente, comprovou mesmo que as placas se afastam. Como é que elas se afastam? As placas tectônicas, elas são como se fosse isopor sobre água, tá? Então, o magma lá embaixo, que é a rocha derretida, o que acontece? Essa rocha derretida, ela, quando chega aqui em cima, ela esfria por causa do oceano. E quando ela esfria, ela se torna mais pesada, aí ela desce. E a que estava mais quente embaixo, ela sobe. Então, faz um círculo, esse magma fica girando lá. Então, você imagina que ele é tipo uma esteira que fica girando. Então, imagina, quando esfria, desce, aí sobe o quente. Aí, o que acontece? Esse processo vai empurrando as placas para o lado. Então, no meio ali do oceano, no fundo do oceano, tem aberturas, que vai saindo lavas. E tem também esse tapete. Então, tem uma rachadura nas placas, e elas vão empurrando essas placas, e essas placas, já te dou oportunidade, né? E essas placas, o que elas vão fazendo? Embora elas se dividam nessa região, né, central, aqui, ó, elas se dividem, elas estão partindo para lá, elas estão caminhando para lá, né, e para cá. O que acontece? Obviamente, ela vem empurrando esse lado aqui. É por isso que se forma cordilheiras nessa região. Aqui, por exemplo, os Andes é a parte das montanhas que se irrugam por causa desse lado ser empurrado. Então, gente, de fato, os continentes estão se afastando. Hernani, professor de geografia, com a palavra. Esse movimento que você está falando aí chama, que você falou primeiro, de esquenta e esfria, subducção. Olha aí que coisa legal, né? Tá? Subdução. É o mesmo procedimento se você pegar a panela de pressão fechada, colocar uma lata de leite condensado lá, ou leite condenado, e ela vai ficar, aquele vapor vai ficar girando para fazer com que ela cozinhe ali ao mesmo momento. Mas para E sobre aí qualquer coisa, né? Sim, e sobre as cordilheiras aí, esses movimentos são chamados de dobramentos, né? Olha aí. E dobram mesmo, as montanhas crescem, tá, gente? Porque é o seguinte, as placas estão aqui, ó. Aí, a placa da América do Sul, ela é muito espessa, ela é muito grossa e dura, né? Então, vem as outras placas aqui, que tá vindo do oceano, elas acabam sendo dobradas, né? À medida que vai sofrendo essa pressão aí. Tá? Então, vamos prosseguir aí. Tem também um processo chamado de soerguimento. Tá. Quando a placa vem por baixo, né? Isso, exatamente. A placa vem por baixo, aí ela ergue uma outra placa. Então, é bem interessante esses trabalhos aí, né? Essas menções aí. Então, ficou difícil para o criacionismo. Então, os evolucionistas divulgam esses pensamentos. Então, se você pegar um livro de Dawkins, Hitchens, Sam Harris, Daniel Dennett, que são ateus, eles vão se valer desses mecanismos, desses argumentos e vão agora condenar a existência de Deus. E aí, então, nós temos que pensar como é que o criacionista raciocina, né? O criacionismo, porém, ele entende que Deus criou tudo em 6 dias, tá?
descansando no sétimo dia. Porém, Deus não falara nada de que os animais eram imutáveis, né? Essa crença aí de que os animais são... E esse foi o erro dos criacionistas da época. E, de fato, os animais não são imutáveis. Eles mudam de acordo com o lugar, tá? Este erro abriu margem para o desenvolvimento acelerado do evolucionismo, tá? Agora, nós paramos aqui na semana passada, né? Hoje ainda há pessoas que buscam sugerir uma simbiose entre o evolucionismo e o criacionismo, numa tese chamada evolucionismo teísta. E nós não aceitamos, os adventistas não aceitam esse período. Por quê? Primeiro, a palavra dia em hebraico, yom, mais um numeral, né? Que acontece em Gênesis 1, ela refere-se sempre a um dia de 24 horas. É uma regra gramatical. Então, Deus criou em 6 dias de 24 horas. E isso se compara até mesmo com o sábado da semana, que ele fala, fiz 6 dias, descansei no sétimo, por isso você vai descansar no sétimo. Segundo, Salmo 33, verso 9, mostra que Deus falou e tudo se fez rapidamente. Não teve um longo período de tempo. E 3, que é o seguinte, se Gênesis é mitológico, então não existiu Adão e Eva. Se não existiu Adão e Eva, então não existiu o começo do pecado. Se não existiu o começo do pecado, não requer sacrifício de Cristo. Ou seja, Cristo é uma bobageira que ele veio fazer aqui. Então a gente não aceita o evolucionismo teísta. Embora tenha teólogos adventistas, que eu acho que são jesuítas, lá nos Estados Unidos, que eles têm tentado forcejar isso na Conferência Geral. Que explicação o criacionismo pode dar, então, para a diferenciação das espécies e as questões paleontológicas e geológicas também, né? Vamos lá. Isso aqui eu mostrei semana passada para vocês. E pesquisando durante essa semana, eu percebi que a mensagem é verdadeira, tá? Fóssil de baleia é encontrado na vertical, ultrapassando vários estágios geológicos. Isso é verdade. Mas o desenho não reflete a verdade, tá? O desenho aí é uma imagem fake news, tá? Não é desse jeito, tá? A baleia de Lombok era esse desenho que está aqui no blog do Michelson Borges, tá? É esse aqui, ó, tá? Então ela está desse jeito aqui. O que os cientistas dizem sobre isso? Porque ela está atravessando colunas geológicas. Não, veja, as colunas geológicas são paralelas aqui, ó. E ela está em várias colunas, em várias camadas na coluna. Ou seja, essa baleia tem milhões de anos? Não faz sentido. Aí, os cientistas dizem o seguinte, né? Os que não acreditam nisso. É que a baleia, ela foi fossilizada deitada. Eu esqueci o nome da estrutura lá, da pedra que ela foi fossilizada ali. Aí eles acreditam que é o seguinte, uma camada dessas placas que a gente estava explicando entrou por debaixo e ergueu, sorgimento, como diz o Hernani aí, ergueu essa baleia aí, tá ok? Eles acreditam nisso, tá? E eles ensinam isso. O que não faz sentido? Não faz sentido porque essa baleia simplesmente está em perfeito estado. Ou seja, ela não foi quebrada, as pedras não foram moídas nem nada. E por que isso não faz sentido? Beleza. Nós estamos tendo um soerguimento aqui, beleza? Estamos tendo um soerguimento aqui. Só que essa baleia que está aqui, ó, essa baleia que está aqui, a baleia que está aqui, está sendo soerguida. Só que ela já tem rochas e pedras sobre ela. Se você faz um soerguimento, as rochas e as pedras que estão aqui faz força contrária e esmagaria, destruiria o corpício dessa baleia. Mas ela não está destruída, não. Ela está em perfeito estado, como se tivesse sido fossilizada naquela posição. Tá? Então, há o pensamento evolucionista e o pensamento criacionista a respeito dessa baleia. Tá? E a gente acha que o nosso, evidentemente, seja mais lógico aí, né? Vamos prosseguir aí. Outra coisa são as árvores petrificadas sobre montanhas ali no Peru, né? Elas estão a 4 quilômetros acima do nível do mar. Amigo, para a água ter subido até lá, imagina quanto do mundo ela não teria submergido, né? Então não faz sentido um dilúvio local, como diz os camaradas aí, né? Agora, olha só que é interessante. Elas estão lá nessa altitude acima do nível do mar.
e elas claramente foram petrificadas, sendo soterradas sob água e lama aí, tá? O que é interessante é que nelas tem pedras arredondadas. Pedras arredondadas são pedras formadas em rios. Como assim, Weber? Olha só o que acontece. As pedras, elas vêm toda pontiaguda. As rochas também, né? Vem toda pontiaguda. E o que acontece? À medida que o rio vai passando, ele vai levando, vai fazendo cambalhota nessas pedras, e elas vão quebrando as suas arestas, vão ficando arredondadas. Então, pedra arredondada se forma em água. Quando você achar um seixozinho arredondado em cima de uma montanha, é uma prova que ela foi feita em rio. Tá? Então, a geologia estuda isso aí com clareza. E o que é interessante é que nessas árvores, aqueles troncos ali que são fossilizados ali, sobre montanhas, que não é só no Peru, no mundo inteiro tem isso. Tem o parque, por exemplo, florestal de Yellowstone, que tem um monte de árvores petrificadas também, foram formadas desse jeito aí, né? Então, estou mencionando do Peru porque eu vi um documentário, né, que fala sobre isso. E aí, essas pedras estão nas árvores grudadas? Sim, estão incrustadas nelas. Sabe, incrustamento é como se você pegasse... sabe quando você tem a camisa cheia de pedrinhas coladas? Deixa eu pensar. Um anel, é colocado uma pedrinha no anel. Então, essas árvores estão cheias de pedras arredondadas, incrustadas. O que acontece? Elas foram girando no dilúvio, e uma vez que elas iam girando, essas pedras iam cravando na sua estrutura. E aí, então, quando elas são fossilizadas todas juntas. E viram pedras juntas numa forma só. Ou seja, foram feitas no dilúvio. Tá? O que é interessante é que essas árvores, se você olha elas não têm folhas, elas não têm raiz e não têm galhos. Por quê? Porque esse atrito que ela vai fazendo, girando uma contra a outra no dilúvio, vai arrancando esses galhos, essas coisas, vai deixando só a estrutura mais forte, central. Então, isso aqui é evidência do dilúvio. Tá? Então, nós não entendemos que isso aqui... Outra coisa, isso aqui é fenomenal, né? Que é árvores poliestratos. O que é poliestratos? Ora, eles dizem que as camadas geológicas, ou seja, os estratos geológicos, são período de tempo. O que você pensa, então, quando você acha uma árvore em pé, atravessando várias colunas, várias camadas na coluna geológica? É igual aconteceu da baleia aí. Só que árvores é até pior, porque elas são muitas vezes maiores e atravessam várias e várias colunas. Tá? E diversas delas são achadas em montanhas que não tem vestígio nenhum, vestígio qualquer de soerguimento. Ou seja, elas foram fossilizadas daquele jeito. Por que é um problema para a evolução? Bem, é um problema para a evolução porque elas atravessam várias camadas. E se as camadas são um período de tempo de milhões e milhões de anos, você teria que acreditar que essa árvore cresceu ali em milhões e milhões de anos. E não faz sentido. E o que é interessante, essas árvores sempre estão sem galhos, sem raiz, sem folhas, que é uma evidência de que elas foram girando num processo que fez esse desgaste aí, né? E o dilúvio é próprio para isso. Fala aí, bonitão. Uma coisa interessante também é que os evolucionistas dizem, inclusive, que as árvores vieram muito tempo depois de vários seres. E não que elas existem desde sempre, como nós, por exemplo, acreditamos. Olha aí, eu não tenho conhecimento desse aspecto aí, né? Mas fica aí outra coisa que é interessante, né? Elas estarem, por exemplo, junto com outros animais aí, né? Vamos lá, então, prosseguir aí nesse aspecto aí. O que explica isso? Vocês têm que ver o vídeo Origens, Árvores Petrificadas. Eu coloquei no grupo, não coloquei? Coloquei no grupo? Eu coloquei, mandei semana passada que você pediu. Árvores petrificadas. Você não viu? Aí não tem o que fazer, né, meu filho? Ninguém vai ficar lambendo você, não. Quer aprender, vai ter que ver aquilo lá. E nesse ponto do vídeo, esse senhorzinho falando, ele é fenomenal, senhorzinho aí.
Nesse ponto do vídeo, ele fala sobre a explosão do Monte Santa Helena. O que aconteceu? Houve lá uma grande explosão e isso criou um dilúvio que varreu várias florestas e depositou ali num lago todas aquelas árvores, aquelas coisas, né? Passando o tempo, os geólogos foram a dar uma olhada ali no resultado, né, da explosão do Monte Santa Helena. O que eles encontraram lá? Eles encontraram camadas estratigráficas paralelas formadas e encontraram centenas dessas árvores em pé, sem galhos, atravessando várias dessas colunas, demonstrando que isso aí, delas ficarem em pé, não é longo período de tempo, demonstrando que as camadas também não é longo período de tempo, se formou rápido. E aí, então, a gente tem que observar também as observações de Naor Neves, correto? O que o Naor vai falar sobre isso? Ele vai falar que os animais estão divididos nessa coluna geológica e em camadas diferentes, exatamente porque, por conta da flutuabilidade de cada animal. Então, os animais têm flutuabilidade diferente, né? A gente pode, de repente, fazer esse experimento aí, pegar umas lagartixas, né? Uns ratinhos e tal, e começar a fazer esse experimento aí. Eu vou ver se eu faço esse negócio em casa aqui para mostrar para vocês que há diferença de flutuabilidade. De repente, a gente pode gravar para mostrar para vocês. Então, o que acontece? Acontece que essa flutuabilidade vai fazer com que esses animais eles ficassem em estágios diferentes da deposição desse material. Outra coisa que ele fala também é que a capacidade de sedimentação dos minerais aí, né? Quando tem água corrente, né? E eles já fizeram esse experimento, os minerais eles ficam uma espécie de lista. Então, por exemplo, uma quantidade de minerais ficam nessa região flutuando naquele sentido. E outra quantidade de minerais. Então, eles vão se alternando, eles fazem essa camada. É uma característica dos minerais, ao eles estarem em água corrente aí, né? E é assim que se formam essas camadas paralelas. Porque quando para o dilúvio, esses minerais agora eles vão descer. E eles vão descer na mesma formação em que eles se encontram subdivididos aí nesse trabalho aí, né? Outra coisa que acontece é que é o seguinte, os animais também, eles viviam em regiões diferentes, tá? Então, por exemplo, onde tinha muito dinossauro, é que nem hoje aqui, né? Vive os homens na cidade, o leão tá na savana, junto com a zebra e tudo mais, mas tem animais que estão em florestas, tem animais que estão em montanhas, né? Então, os animais, eles vivem em habitats diversificados. Então, na hora que o dilúvio ele enterra determinado grupo, aquele determinado grupo de animal que vivia naquela região vai ficar naquele extrato. E aqueles vão ficar no outro. Então, há várias causas por essa divisão deles estarem em estratos diferentes, tá? E não necessariamente o processo evolutivo, como sugere aí os camaradas, né? Então, é bem interessante esse aspecto aí. Agora nós vamos dar uma olhada no vídeo 3 da série Princípios, do Fernando Iglesias. Tá? Isso aqui é metade da vida. Eu comecei a gostar desse assunto por causa dessa série Princípios. A série Princípios acabou, está sendo delegada ao escanteio, mas ela é metade da vida. A gente tem que manter essa série Princípios. Tá ok? Mas tem gente lá que de repente está no pecado. Tá aquelas bobeiras, né? Amigão, pega a verdade de lá. Aquilo foi um dos materiais fenomenais produzidos ali pela igreja. Foi um trabalho muito bonito produzido e deve ser eternizado aí no meio adventista, porque a gente vai usar isso aí muito, tá? Então vamos lá dar uma olhada nesse trabalho aí, para você entender como é que deveria ser a coluna geológica de acordo com o criacionismo e como deve ser a coluna geológica de acordo com o evolucionismo. Vocês estão ouvindo? Beleza. É que eu não vi se compartilhou o som. A geologia é capaz de nos dar evidências a favor do evolucionismo ou do criacionismo. Nós vamos usar a figura de um bolo com várias camadas
para ver como o evolucionismo e o criacionismo explicam, dão as suas versões da questão do dilúvio. O evolucionismo afirma que cada camada foi formada com diferença de milhões de anos de uma para outra. Assim, segundo os evolucionistas, primeiro se formou uma camada, depois de milhões de anos formou-se outra e assim por diante. Como o evolucionismo afirma que as camadas foram se formando ao longo de milhões de anos, a confeiteira evolucionista é muito lenta. Só consegue fazer um bolo por dia. Fez o primeiro bolo, deixou em cima da mesa e alguns meninos chegaram, viram o bolo e não resistiram. Comeram pedaços do bolo. Os meninos representam a ação do tempo, do clima e da erosão no decorrer de milhões e milhões de anos que os evolucionistas afirmam terem se passado. Quando a confeiteira evolucionista percebeu, estava tudo torto e comido. Que trabalhão arrumar tudo com a cobertura. Mas mesmo assim ficou um belo bolo. Bem diferente da confeiteira evolucionista, a confeiteira criacionista é muito rápida, pois a teoria criacionista afirma que as camadas todas se formaram ao longo de 150 dias, que foi o tempo que durou para as águas baixarem, e não milhões de anos. Enquanto assavam o bolo, o próximo já estava batendo, e assim sucessivamente. E sem dar espaço para os meninos comerem, ou seja, o criacionismo diz que não houve tempo para a ação da erosão e do tempo. Em questão de horas já estavam todos os bolos prontos. Então, no mesmo dia, acabou de cobrir o seu bolo. Agora vamos pegar os bolos e compará-los. Olhando os dois bolos, por fora, eles parecem iguais. Mas quando partimos os dois ao meio, o bolo evolucionista apresenta camadas tortas, pois a erosão e as intempéries teriam modificado a superfície durante os milhões de anos que eles afirmam terem existido. O bolo criacionista era diferente. Apresenta camadas paralelas e planas, ou seja, retinhas. Mas e se cortássemos a terra ao meio, como se corta um bolo? O que você acha que a gente encontraria? As camadas planas e paralelas, exatamente como o dilúvio descrito na Bíblia deixou. Que evidências claras do dilúvio. Você ainda não consegue acreditar na Bíblia? Que tal comparar a Bíblia com a história, então? Galera, tá desenhado o negócio aí, né? Tá desenhado. Então, o que acontece? Imagina aí, vamos colocar com imagem aqui. A evolução, vamos colocar com imagem aqui. Beleza. Ó, imagine um lugar como esse, beleza? Erosão levou... A terra era todo um plano, mas foi levando e ficou essas pontas aí, beleza? Imagina agora que eu jogue uma camada aí de terra por longos milhões de anos, né? E cubra aí toda essa região seja coberta, tá? Com o passar do tempo. O dia que você cortar e eu vou colocar no lugar dessas montanhas, estou colocando pirâmides aí para a gente entender. O dia que você jogar uma massa aí toda por cima disso, e você corta depois essa terra no meio, você vai ter uma cobertura azul, que foi tomando os espaços onde estavam abertos, e onde estavam os triângulos aí, que eram aquelas montanhas, vai permanecer diferente. Ou seja, quando você corta no meio, você tem que ver essa desigualdade que representa o período do tempo. Por exemplo, aqui, ó, foi uma rocha formada, mas ela foi por dobramento. Você percebe que ela está dobrada, tá? Quando ela estava mole, aconteceu o dobramento. Mas isso aqui dá uma desigualdade nela, né? Mas se eu jogo aqui em cima, aqui, né, uma camada, e eu corto a terra depois, eu vou ver esse chão sinuoso e essa diferença de um solo para o outro. Mas não é o que acontece, ó. Dá uma olhada aí no Grand Canyon. É tudo paralelo. Tudo de uma vez, tudo retinho. Percebe aqui, ó?
Isso aqui é evidência, então, de uma terra que houve deposição sim, mas não de longos milhões de tempos e essas cores sazonais. Não. Foi o tempo criacionista, que aconteceu de uma vez só. Evidência do dilúvio. Tá? Outra coisa que quero sugerir para vocês, veja que coloquei no estudo. Assistam pelo menos os 4 primeiros vídeos da série Princípios. Pelo menos os 4 primeiros vídeos. Vocês têm que assistir. São muito bons nessa área que a gente está estudando. Os 4 primeiros vídeos. Tá? Toda a série é muito boa. Mas esses 4 primeiros vídeos nessa área que a gente está estudando aí. E agora a gente vai começar a trabalhar a diversificação das espécies, né? Porque embora a gente consiga resolver que as tartarugas estão todas no nível só, os dinossauros estão todos no nível só, os homens estão todos no nível só, beleza, flutuabilidade, aquela questão, tudo mais, eles são diferentes. Os homens são diferentes, né? Olha aí a Tânia branquinha, também a Gabi branquinha, a Cristina branquinha, eu sou negão, né? Tem gente com cabelo duro, ó, a Lê aí, né? A Lê é moreninha, não tá lá nem cá, né? A Lê Santos aí. E o cabelinho dela é mais lisinho. Ó o meu cabelinho, já parece de madeirinha. Bombrilzinho. Então, por que, né, que nós somos tão diferentes assim? É importante a gente pensar esses aspectos aí. E responder esse aspecto. E é isso que a gente vai estudar agora, que é a origem das espécies, né? Vamos um pouco mais rápido aí por conta do tempo, né? Então, vamos começar aqui na Pangeia. Quando Deus cria o mundo, é a Pangeia. Porque Gênesis 1, verso 9, fala, apareça a porção seca. Então, era uma porção seca só. Tá? Então, a Bíblia está de acordo com o pensamento da Pangeia. Tá? Aí, Deus chama o camarada chamado Noé, porque o mundo estava perverso, desgranhento, e Noé, por 120 anos, constrói a arca, e nesse período ele vai anunciando às pessoas do mundo inteiro que elas devam vir para a arca se quiser ser salva, porque vai vir uma grande chuva. Não existia chuva na época, então ninguém acreditou. Né? Veio o dilúvio, Gênesis 7, verso 11 e Gênesis 8, verso 2. No dilúvio veio águas de cima. Se você olhar no dilúvio, ele fala, abriu-se a janela do céu. Então a janela do céu é a água de cima, mas não veio só água de cima. Veio também águas de baixo. Tá? Como é que veio água de baixo? Porque lá ele fala, abriu-se a janela do céu e as comportas do abismo. E Gênesis 8, verso 2, quando para a chuva, ele fala, fechou-se as janelas do céu e a comporta do abismo. O abismo é a água de baixo. É porque é o seguinte, ó, quando Deus cria a terra, ele faz a terra sobre as águas, né? Você percebe isso hoje nos aquíferos. Nós temos a terra aqui em cima, né? As rochas, e a água aqui, ó, tá vendo? A água embaixo nos aquíferos, tá? Você vai ver isso em Salmo 24, verso 1 e 2, que diz assim, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Então aqui nós vemos aqui, ó, que há correntes de água embaixo e a terra em cima. A Bíblia explica exatamente como Deus criou a terra e o que os cientistas provam hoje. Então, muitas das placas rochosas estavam sobre os mares aí. E a terra era uma só, onde podia se passear de um lugar para outro. Acontece então que o dilúvio vem água de cima e essa água faz peso sobre essas placas aqui. E essas placas rochosas quebram e a água que estava embaixo sobe. Então o dilúvio, ele veio água de cima e água de baixo. E uma grande comoção. Ellen White, mencionando esse evento, ela fala que anfractuosas rochas eram jogadas para cima. Então, por quê? Porque placas enormes de rochas quebram e descem para o fundo do mar. E aí a água que está embaixo agora, para escapar, ela tem que fugir e empurra outras placas para cima, que vai cair em outros lugares e vai fazendo. Em Minas Gerais você vê bastante disso. Aquelas montanhas altíssimas lá e várias pedronas enormes lá sobre as montanhas ali, né? Foi o dilúvio que fez todas esse aspecto aí, né? Vamos lá prosseguir. Então, veio água de baixo também, tá? É isso aí que você tem que compreender aí. Essa água que veio de tudo quanto é lado, elas
fizeram com que os montes mais altos fossem cobertos. Gênesis 7, verso 19 fala sobre isso. Os montes mais altos foram cobertos, né? E assim as águas cobriram os montes mais altos. Essa é a nossa crença. E nessa crença, gente, é que a gente entende que os continentes foram afastados e quebrados, tá? Foi a violência das águas do dilúvio que teve o poder de fazer esse afastamento mais rápido dos continentes, porque se você ficar vendo o afastamento dos continentes de 8 a 10 centímetros por ano, você vai ter milhões de anos. Mas o dilúvio, uma catástrofe como o dilúvio, com certeza teria poder de fazer esse afastamento tranquilamente. Tanto porque no dilúvio, amigos, ocorreram tremendas erupções vulcânicas e surgimento de ilhas. Por quê? Você imagina agora que essa placa que sobe, então vamos lá, a placa cai, aí a água que está embaixo sobe para lançar essas placas. Essa placa cai agora e ela pressiona também lá as placas de baixo, que pressiona o magma, que vai fazer erupções vulcânicas. Então começou a surgir vulcão para tudo quanto é lado. E agora, essa lava que sobe, ao cair na água, faz mais tsunamis. Amigos, foi um negócio absurdo. De modo que os continentes, então, foram afastados mais rapidamente do que hoje nessa taxa que está acontecendo. Tá? Dilúvio do continente. Não entendi? Repete aí. Acho que abriu o áudio sem querer. Ô, Éder, o corte também do Grand Canyon, né? Ah, sim, né? Como é que o Grand Canyon foi? É uma grande catástrofe que explica aquele corte enorme, né? Vem falar que o Rio Colorado fez aquele corte no Grand Canyon, vai brincar com o outro, cara, vai chamar outro de palhaço. Na verdade, acho que no caso do Grand Canyon não foi nem corte, né? Foram as camadas que foram sedimentadas uma em cima da outra que criou o Grand Canyon, que ele não era naquela altura, provavelmente. Não, mas acontece o seguinte, amigo. No espaço entre o Grand Canyon, é assim, ó. Então tem várias montanhas, beleza? No espaço entre ele corre o Rio Colorado. E aí os cientistas dizem o seguinte, que era uma grande bacia lá em cima, aí escoou, e aí foi levando as águas, o Rio Colorado foi levando, foi fazendo buraco até aqueles, né? Tem lugar que tem 1 quilômetro. Quilômetros. Não faz sentido. Ele seria o agente corrosivo, né? A ação dos rios. Isso. E aí... Por que o rio não continua cortando? Não, continua cortando, é que você não vai ver, só daqui milhões de anos, né, crente? É que ele É isso que ele vai avisar. É isso que eles vão falar. Só que o que é interessante é que estudiosos de geologia, que estuda a morfologia dos rios, sabe que não é isso. Sabe que não faz sentido, tá? Vamos prosseguir mais. Tem ainda espaço grande aqui para frente aqui. No Grand Canyon, olha o que foi achado aí, ó. Lá em cima, conchas marítimas. Aí, ó, fósseis de conchas marítimas, dentro desse site aí, ó. Falando do Grand Canyon aqui, gente. Da diversidade de fósseis que tem lá. É até proibido eles tirarem de lá, deixar para os estudiosos e tudo mais, né? Então, amigos, como é que pode... O mar foi até lá, galera. Não pode ter ostra lá em cima, gente. É o dilúvio que levou para lá. O dilúvio faz sentido. Alguns dizem que isso aí é a Arca de Noé. Verdade ou mentira? Será que a Arca de Noé foi encontrada? Fake news, galera. Ainda não tem resposta. Amigos, há mais de 120 arcas, supostas Arcas de Noé, no mundo. Tá? Então, deixa ainda para os próximos eventos, né? Como ele mencionou aqui, o Raul Esperantes foi verificar as montanhas do Ararat de acordo com aquelas informações. Essas informações aí passa a ideia de que ela esteja ali na garganta Oreo, né? E que uma avalanche fez com que ela caísse, quebrasse, que ela está quebrada lá e tal. No entanto, ainda está por se provar. Então, não fala a arca foi encontrada. Não dá. Não tem evidências que a gente possa confiar nisso, tá?
120 lugares diferentes, tanto porque as montanhas do Ararat não é umas montanhas, são cordilheiras. São várias montanhas. Pode estar em tudo quanto é lugar. E aí os homens estão vendo arca em tudo quanto é lugar lá. Tá? 120 arcas, galera. Então, é assim, vamos aguardar para a gente não ser tido como tolo. Não achou nada e a gente passa vergonha, porque falou que não era verdade. Mas existem outras evidências do dilúvio. E a gente vai trabalhar agora com essa hipótese documentária de historicidade. Ou seja, vários povos mencionando o dilúvio. Isso é bem interessante. Vamos lá. Primeira coisa que é interessante é a engenharia da Arca de Noé. The Noah's Ark Engineering foi um estudo feito, esse aqui foi feito numa faculdade no Brasil, de teologia. Mas nos Estados Unidos foi feito, a Marinha Norte-Americana fez um estudo, pegando as medidas da Arca de Noé e construindo um barco. E olha só a conclusão que eles chegaram lá, que é a mesma do estudo daqui. Analisando as informações contidas na história bíblica do dilúvio, vemos que o projeto entregue a Noé é perfeitamente possível de ser realizado. Na verdade, ele segue os padrões de proporção de desenho muito próximos do ideal às proporções do dilúvio. Estudos, ou seja, ele era um navio mesmo. As proporções que Noé dá ali é a de um navio. Estudos realizados comprovaram que a arca era extremamente resistente, estável e confortável para seus ocupantes. Suas proporções mostram que seria muito difícil virá-la ou quebrá-la, mesmo se fosse submetida a ondas superiores a 30 metros de altura. Amigo, ela era um milagre da engenharia naquele período. A arca poderia ficar em pé na água, assim, ó, 90 graus, que ela ainda conseguiria deitar. É um negócio, é um fabuloso negócio. Isso aí é uma evidência, então, de que não é um relato à toa. O cara tinha que ter um conhecimento muito de barco, de estrutura, de madeira, né? Porque não faz sentido. E para eles, os povos lá não eram avançados como nós aí, né? Embora tem muitas coisas, como as pirâmides, coisas que põem isso em xeque, né? Outra coisa é Beroso, sacerdote babilônico, Beroso, tá? Ele menciona uma lista de reis que viveram antes do dilúvio. Ora, o babilônico acredita no dilúvio, né? O que mais? 11º tablete da epopeia de Gilgamesh. O que é Gilgamesh? Gilgamesh é um herói, tá? E ele, nas suas andanças, Gilgamesh, ele encontra Utnapishtim. E Utnapishtim conta para ele a história. Olha o Utnapishtim. Ele diz que o Deus Criador olha que coisa interessante, é semelhante ao nome de Deus que aparece em Salmo. Salmo menciona o nosso Senhor Yah. Então, o Deus ele chama Utnapishtim dizendo o seguinte: olha, Utnapishtim, eu vou mandar um dilúvio e você tem que fazer um barco para salvar a vida. E você deve levar a semente da vida. Veja, essa aqui é a história do dilúvio contada pelos babilônicos, gente. E isso aqui é fenomenal. Tá lá, na epopeia de Gilgamesh. Vamos lá. Os sumérios também mencionam o dilúvio. Eles mencionam, primeiro, que os seres humanos tinham grande longevidade, tá? E eles mencionam também que, além dessa grande longevidade que os seres humanos tinham, eles mencionam uma lista de reis que viveram antes do dilúvio e depois do dilúvio. Então, queridos, o que é interessante? Sumério, Gilgamesh, sacerdote Beroso e a Bíblia são 4 jornalistas diferentes aí, pelo menos, contando a mesma história. Ou seja, a evidência que aconteceu. Porque esses povos não estão ligados entre si, culturalmente falando. Vamos ver mais. Tem muito mais coisa aqui, muito mais coisa. É até enfadonho. Baleias fossilizadas sobre montanhas, ali no Peru, né? Evidência também do dilúvio. Porque para se formar fóssil, precisa ter soterramento rápido. O que soterraria baleias sobre montanhas? A 30 quilômetros do mar. Obviamente o dilúvio. Prosseguindo mais. Esse dilúvio quebrou e separou os continentes. E agora os continentes estão afastados. De modo que a Arca de Noé, ela agora para ali nas montanhas do Ararat e está cheio de água ali. Como é que Deus faz para baixar as águas? Gênesis 8:1 vai explicar. Gênesis 8:1. E eu quero que vocês abram Jó 37, verso 10.
Gênesis 8:1, eu vou ler e vocês abrem em Jó 37, verso 10. Então, Gênesis 8:1, ele diz assim, ó. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. E Deus fez passar um forte vento e as águas baixaram. Como é que Deus fez para baixar as águas? Com o seu sopro. Ora, mas quando você sopra a água, pega lá uma colherzinha, sopra a água assim, na colher. Você vai ver que você vê o fundo da água. Se pegar num prato também, você vê o fundo do prato. Mas quando você para, a água volta. O que Deus fez aí? Bem, Deus é Deus. Ele poderia ter soprado essas águas lá para Marte, né? Lá para Plutão, poderia ter soprado essas águas, né? Mas a Bíblia sugere o que ele fez. Jó 37, verso 10. Leia pra gente aí Jó 37, 10. Pode ler aí, qualquer pessoa. O Pelo sopro de sopro, Deus o sopro de Deus produz a geada, e as grandes águas são congeladas. Ah, esse sopro de Deus de Gênesis 8 fez o quê? Congelou as águas. era glacial. E aí que dá origem à era glacial. Que o cientista sabe que aconteceu, mas não sabe por que aconteceu. Então, queridos, a era glacial, ela liga os continentes. A arca para aqui na Turquia, mas a era glacial, ela ligou os continentes. Ok? O que acontece, então? Beleza que a arca está ali, mas com os continentes ligados, tanto homens como animais, né, eles podem chegar aos continentes pelo gelo. Porque o gelo dos polos é doce, se a água dos oceanos é salgada. Ah, tá. Isso aqui é interessante, né? E aí ele vai falar que nem todo gelo polar é doce. Tem a água salgada, aí tem a terra, tem uma camada de água salgada e depois a água doce, que é do tempo. Eles explicam aí, tá? Eu não vou entrar nesse aspecto aqui, mas vamos lá prosseguir. Acontece que agora os animais podiam sair da Arca de Noé e chegar a todos os continentes. Exatamente porque a era glacial ligou os continentes. Tem um evento ali na Bíblia que ele menciona que na época de Eber, um dos descendentes de Noé, a terra foi dividida. A terra foi repartida. Tá? Depois você vê, ô Bruno, procura para mim essa passagem aí, Eber. Na época de Eber com H, a terra foi dividida. Por que essa passagem é interessante? Essa passagem é interessante que pode ser nesse período que o gelo se desfez e agora a Terra foi dividida exatamente por isso, porque agora já não tinha uma ligação de um continente e outro. Pastor. Oi, filho, pode falar. Gênesis 10, 25, tem relação com isso aí? Leia pra gente Gênesis 10, 25, meu filho. Isso. Essa passagem, Gênesis 10, 25. Na época de Eber, se dividiu a terra, né? Gênesis 10, verso 25. É isso aí. Então, possivelmente, seja nesse período posterior que o gelo recolheu. Só que o gelo recolhe, mas os animais e homens já estão espalhados aí, posteriormente aí, né? Posterior a esse evento, né? Uma coisa que é interessante é que você deve fazer o seguinte, ó. Gênesis 3, o homem cai em pecado. Gênesis 4, o homem lá se divide e fica mal. Agora, os filhos dos homens, que é os descendentes de Caim, e os filhos de Deus, os descendentes de Sete. Aí, depois dos descendentes de Sete, vê as mulheres bonitonas, peladas lá, as filhinhas de Caim. Aí os caras falam, ô, mulher bonitona. Os camaradas começam a casar com essas mulheres. Aí o mundo fica perverso, porque elas pervertem a religião verdadeira. Sobra só Noé e sua família, e Deus chama eles para o dilúvio.
Eles constroem a arca e tem o dilúvio. Aí, depois do dilúvio, isso é Gênesis 6, Deus chama Noé. Gênesis 7, acontece o dilúvio. Gênesis 8, Deus para o dilúvio. Gênesis 9, Noé sai da arca. Noé começa a comer carne, também Deus permite a alimentação cárnea. E também, depois que eles começam a comer carne, vem Gênesis 10, em que conta a descendência de Noé. Para que em Gênesis 10 eles contam a descendência de Noé? Para a gente entender quem foi que participou de Gênesis 11. Quem é que participou de Gênesis 11? Da Torre de Babel. Foi exatamente os descendentes de Noé. E esse capítulo 10, anota isso que eu não coloquei no estudo, anota. Gênesis 10 é a placa das nações. Outros povos, já foi comprovado arqueologicamente, outros povos cita a mesma genealogia de Gênesis 10. E foi comprovado aí, você vai verificar quem fala sobre isso também, é o William Foxell Albright, o pai da arqueologia moderna. E ele fala, então, dessa placa das nações, que é Gênesis 10. Porque foram esses povos que deram origem aos outros povos. Por exemplo, o filho de um descendente de Caim ali, um descendente de Caim, se chamava... qual é o nome dele aqui, gente? Peraí. Tá, tô lendo o capítulo errado. Aqui. Misraim, um descendente de Cão, ele desce e ele é o originador do Egito. E esse camarada sendo originador do Egito é bem interessante, porque quando você vai procurar Egito na Bíblia, você não encontra a palavra Egito, você encontra a palavra Misraim. O nome Egito na Bíblia é Misraim, não é Egito. Que é o nome desse filho, desse descendente de Noé, que deu origem. Então, queridos, os povos foram se espalhando, tá, pela terra depois do dilúvio. E em que momento? Acontece o dilúvio. Deus sopra as águas. Começa agora a era glacial. Os homens estão vivendo nesse período dessa era glacial. Homens e animais estão vivendo nesse período. Esse gelo também ajuda para que o ser humano diminua de estatura. Se você olhar, por exemplo, os esquimós têm baixa estatura, né? Mas enfim, vamos prosseguir. Homens e animais vão perdendo nesse aspecto, né? Eles estão vivendo nessa era glacial. Aí, descendentes de Noé caminhando, chega agora numa planície e eles decidem montar a Torre de Babel. Para que eles possam fazer um governo unificado e nunca mais ser espalhado sobre a terra, né, tal. Então, eles queriam fazer um governo unificado. Exatamente o governo global que os homens estão querendo fazer agora. E as profecias dizem que isso uma hora vai acontecer, o ecumenismo. Deus falou, não é hora de acontecer o ecumenismo. Não é o momento. Deixa para depois, Satanás. Não vou deixar você fazer isso, não. E diz a Bíblia que esse período que os homens fizeram, Gênesis 11, verso 1, é o período da Torre de Babel. E nesse período, Gênesis 11, verso 1, os homens tinham uma só língua, de Gênesis 11, 1. Ora, a terra toda tinha uma só língua e uma só maneira de falar. Então, eles tinham uma só maneira de falar, só uma língua. Acontece, como Deus não é de acordo com isso, Deus faz a confusão das línguas. Então, agora, um camarada chega lá e fala para o outro, Elder, could you lend me your hammer? Você poderia me emprestar o seu martelo? E o outro responde, háblale paso para que eu pueda entenderlo. Hermano, venga acá, nuestro hermano habla enrolado, não pode entenderlo. Aí o outro fala, se liga, mano, fala que nem homem, cara. Eles começaram agora a divergir um do outro. E começaram a achar que os outros estão possessos de demônio. Eles começaram a se afastar um dos outros. Aí está Gênesis 11, verso 9. Olha o que acontece, que depois que Deus confunde a língua, acontece Gênesis 11, 9. Olha o que diz aí, ó. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor os espalhou pela face de toda a terra. Por que era possível?
Porque esse período posterior ao dilúvio era a época da era glacial. Deu para entender aí? Deu para compreender? Éder, uma coisa só. Aqui em Gênesis 10, 25 diz que a Eber nasceram 2 filhos, um teve por nome Peleque, porquanto em seus dias se repartiu a terra. Então dá para entender que foi nos dias de Peleque que começou a dividir a Pangeia, e não apenas ou não pelo dilúvio em si, né? Pode ser isso também. Não, de amigo. acordo com a Bíblia. Não, deixa eu dizer. Gênesis 10 é o relato de quem está em Gênesis 11. Gênesis 10 é o relato de quem está em Gênesis 11. É para você entender quem é que vai construir a Torre de Babel. Aí o que acontece? No período da Torre de Babel, está ligado ainda. Essas pessoas, inclusive outros povos aí, eles se espalham. Até que chega o período dos dias de Peleg aí, né? Que a terra se divide. Agora, pode ser que não seja essa terra se divide, seja a divisão de terra, tipo assim, a terra para você, terra para mim. Das pessoas. As das pessoas na terra. Pode as ser. pessoas se dividindo. Pode ser, mas não acaba com a argumentação. Embora eu achei que a argumentação ela é retilínea e retorquível. Ok? Então, galera, agora a gente tem os seres humanos também espalhados por vários lugares, né? Quando o gelo derrete, ficando só nos polos, aí os animais estão ilhados, os animais e homens estão isolados, tá? Lembremos que os animais eram mais resistentes também. Tanto porque existe rato no gelo, né? O gelo não determina se o bicho vai viver ou não, né? Os animais eram muito mais resistentes. Aí, ó o tamanho do bicho preguiça. 4 a 5 metros de altura. Então, os animais eram muito mais resistentes para sobreviverem nesse período inóspito e tudo mais, né? Outras evidências aí que os seres humanos viveram com o dilúvio, tá fora do coisa aí, que eu acabei jogando aí, mas é interessante aqui, ó. No túmulo do Bispo Bel foi achado esse desenho aí. E eles desenham um chunossauro, tá? À esquerda, e à direita nós temos o vulcanodon. Por que isso aqui é legal? Que demonstram a possibilidade do ser humano ter vivido com os dinossauros. Por quê? Porque nenhum dinossauro tinha sido descoberto ainda, nenhum fóssil de dinossauro tinha sido descoberto ainda, quando esse desenho foi feito. Então, esse desenho é uma evidência de que eles conheciam os dinossauros. Desenharam 2 dinossauros que a gente só conhece hoje pela paleontologia. Tem outro mais aqui, ó, outras evidências, né, de que os seres humanos viviam com os dinossauros, né? Aqui nós temos um desenho, né, um petróglifo, ou seja, um escrito em pedra, né? Petro de pedra e glifo que é escrito, né? Vem de grafia, né? Então, um petróglifo, um desenho aqui dos índios Kirchner Bright, ali nos Estados Unidos, em Utah, né? E aí, olha o desenho que está aqui. Aqui ficou o desenho mais escurecido para vocês verem o desenho. O desenho é de Diplodocus, né? Um dinossauro. Tem as perninhas. Amigo, tem as perninhas, tem a cauda comprida, tem a cabeça, né? Da família dos brotossauros aí, né? Os saurópodes, né? Da família dos saurópodes. Olha aqui, ó. Ídolo Granby, né? Que é os saurópodes e mastodonte desenhado numa pedra. Mas é muito antigo isso aqui, gente, ó. Aqui, ó. Um saurópode, né? Pode ser um brotossauro, pode ser um diplodocus aqui. E um mastodonte feito aí. Então, queridos, é muito tremendo isso aí, tá? Tem um afresco de Pompeia também, em que foi achado os pigmeus lutando com alguns animais. Aí tem um pigmeu andando aqui em cima de um animal. Esse animal parece um crocodilo, mas ele tem uma caravela nas costas. O crocodilo não tem caravela. E aqui temos um outro animal aqui, né? Parece meio que um boi, um negócio assim, né? O que é interessante. Eles sugerem que seja o moiritério, né? Esse daqui de cima. E daqui de baixo, eles suspeitam ser aí um Xenacodon. Mas pode ser um desenho mal feito também. Então fica aí ainda na dúvida, né? Vamos dar o benefício da dúvida. Esse aqui é bem legal. Dinossauro com bico de pato, da França. Ele lembra um hadrossauro, cara. Olha o hadrossauro aqui, ó. Você vê a cabeça do hadrossauro e a cabeça do dinossauro que foi desenhado.
há muita semelhança, né? Que evidencia até mesmo a patinha, se você vê, né? Que evidencia a convivência do ser humano com os dinossauros. Relato do dilúvio nos chineses. É interessante que eu comecei a dar estudo bíblico agora, de sexta-feira, e uma aluna minha, lá da Liberdade, uma ex-aluna minha, né, que eu dava aula na Liberdade, dava alunos para muitos chineses, aula para muitos chineses. E uma aluna minha chinesa entrou em contato comigo falando que queria aprender da Bíblia. Quando eu mostrei os relatos para ela da Bíblia, ela fala, nossa, isso aí está na mitologia chinesa, isso aí da mitologia chinesa. É um dos povos mais antigos, eles contam histórias, o ser humano foi feito do barro, eles contam a história do dilúvio. Inclusive, tem 2 histórias do dilúvio deles. Vamos dar uma olhada lá. Na primeira aqui, a história que Manu é o Noé da história, e Vishnu é o Deus, né? Então, olha só. Ó homem de bom coração. Vishnu, que é o Deus, falando com Manu. Ó homem de bom coração. Você é cuidadoso em seu coração. Que nem a Bíblia fala, que não era um homem puro, reto, né, de coração. Em breve o mundo será submerso por uma grande inundação e tudo irá perecer. Você deve construir uma grande arca e também deve levar consigo 7 sábios. Olha, Noé se salvaria com 7 sábios. Noé se salvou com 7 pessoas. Foram 8 pessoas. Que existem desde o início das sementes das todas as coisas, bem como as espécies de cada animal você deve levar. É a história do dilúvio contada por outro povo, que não é o cristão. Aqui nós temos aqui na página da Oxford, né? Olha que coisa tremenda aqui, o Noé havaiano, né? Qual é o nome dele? Nuhu. Olha que coisa interessante. A oração de Nuhu e tudo mais. Vamos dar uma olhada aqui, Na mitologia havaiana, Nuhu, que é muito parecido com Noé, era um homem que construiu uma arca com a qual ele escapou de um grande dilúvio. Ele pousou o seu vaso em cima de Mauna Kea, no console grande, e Nuhu, erroneamente, ele fez um sacrifício à lua, porque ele achava que foi a lua que fez o dilúvio. E o deus Keni, né, o deus criador, desceu à terra num arco-íris e explicou o erro de Nuhu. Olha que coisa tremenda. Nuhu, parece Noé, constrói uma arca, que nem Noé, escapa do dilúvio por um barco, como Noé, faz sacrifícios depois do dilúvio e a manifestação do arco-íris de Deus a ele. É a história do dilúvio contada por outros povos, né? Na China nós temos aqui outra tradição, a tradição de Farré. Farré, ele e sua família foi salvo de um dilúvio, tá? Enviado por causa da rebelião humana. Veja, isso aqui é a história do dilúvio, galera. Não tem como correr. Olha também outro detalhe aqui, Ele foi salvo com sua esposa, 3 filhos e 3 filhas. Esse relato da China pode lançar até luz na Bíblia. Por quê? Porque pode ser que as esposas dos filhos de Noé eram filhas de Noé também. Se lembra o caso de Abraão? Que era a irmã dele, e ele se casa com ela para ser esposa, só menciona a esposa porque era o status mais alto. Então, é muito interessante esses aspectos aí. Amigos, tem muita coisa, bateu o nosso horário já, eu não vou ler em detalhes, tá? Mas vocês podem verificar isso, Babilônia, Gilgamesh, eu já mencionei. Na Índia tem outro relato também, tá? Um homem também chamado Manu, tá? Que ele também sobrevive a um dilúvio grande aí, né? Nas grandes chuvas, que ele, amarrado com o seu barco a um peixe chamado Graxa, né? Ao deus Graxa aí, ele é liberto do dilúvio, né? Na Grécia também, diz aí que teve um dilúvio produzido por Poseidon, né? E aí Deucalião e a sua esposa Pirra, eles foram os únicos sobreviventes aí, né? E eles também, nessa arca, eles levaram um casal de cada animal. A história menciona isso. Os astecas mencionam que Tapi também, ele foi salvo aí, né, por um dilúvio, quando começou a chover, através de uma arca, né? Outra coisa que é interessante aqui, Tapi soltou uma pomba e ela não retornou. Isso aqui é a história do Noé, galera. Não tem como fugir. Nos Estados Unidos, os índios aí, ali na tribo Ojibwe,
né? Eles contam também a história do dilúvio, né? Onde o Deus Criador ficou triste com o comportamento do homem e teve que destruir a mãe terra aí com as águas do dilúvio, né? Poucos seres sobreviveram. Os egípcios contam a história do dilúvio, tá? O grande dilúvio que purificou a terra, né? Porque a terra estava má, apenas poucos pastores sobraram. Tem os maias também que mencionam um dilúvio. Os maias é interessante, fala que Deus fez os seres humanos do barro. Só que eles foram feitos do barro, mas eles derreteram por causa da chuva. Isso aqui, galera, pode ser uma simbologia que foi mudada no seguinte sentido. Deus fez o homem do barro, mas o homem pecou. O homem foi falho. E aí Deus fez agora um homem de madeira no mar. E possivelmente de homem de madeira está se referindo à arca de Noé, que salvou os homens. Então esses agora que vieram, foram salvos da madeira aí, né? É eles que vão dar alegria ao Deus Altíssimo aí, né? Mas eles são salvos da arca de Noé aqui, né? Então essa segunda humanidade, né, contrário da primeira, prosperou rapidamente, se multiplicou e tudo mais, né? E esses que foram feitos de madeiras, né? Não agradaram aos deuses, enfim, tem todo aí um aspecto aí, né? E essa segunda humanidade aí, ela é feita pelo dilúvio, enfim. Eu quero que vocês notem isso aqui, ó. Esse desenho aqui é o desenho de um zigurate, tá? O que é o zigurate? Era uma pirâmide que possivelmente a Torre de Babel fosse feita nesses moldes, tá? O que era o zigurate? Era uma pirâmide que lá nessa sala superior, eles se encontravam com os deuses visitantes dos outros mundos. Os ETs aí, né? O Satanás vinha aí falar com o povo. E lá eles ofereciam sacrifícios aos povos e tudo mais, né? Então eles decidiram construir a Torre de Babel nesse período, correto? Nesse período, Deus destrói a Torre de Babel, né? Confundindo a língua, então eles conseguem concluir a torre e eles se espalham pelo mundo. Na Europa, surgem os brancos, ok? Por que surgem os brancos na Europa? Porque essa parte norte do mundo, ela tem baixa incidência de raios UVB necessários para a nossa saúde. Então, o organismo do ser humano ali na Europa, toda a parte de cima, começou a produzir menos melanina. Então, assim, ó, Deus cria o ser humano com todas as potencialidades. Adão tinha em si, dentro de si, todo tipo de genética para produzir japonês, chinês, negro, branco, ou seja, ele está preparado para viver no frio, no calor, no tempo normal, ele está preparado para vir em todos os ambientes. Mas os descendentes de Noé, que vão para aquela região da Europa, onde tem baixa incidência de raios UVB, o organismo começou a regredir na produção de melanina e eles começaram a se adaptar a mais esse ambiente frio e deixar de se ambientar para ambiente quente, ou seja, os ambientes que levam o organismo a produzir grande quantidade de melanina. Então, os brancos não existiam. Os brancos passam a existir depois dessa divisão, quando eles ficam ali na Europa. E os negros? Os negros, eles nascem na África. Nossos irmãos negros, eles descem para a África. E ali na África, próximo da linha do Equador, é um continente muito quente, muito quente. E tem forte incidência de raio UVB. Só que tem forte incidência de raio ultravioleta. E nessa forte incidência de raio ultravioleta, o organismo, para se proteger dessa forte incidência solar, porque essa quantidade de ultravioleta na pele dá câncer, o organismo começou a produzir grande quantidade de melanina, escurecendo a pele, endurecendo o cabelo, para resistir ao sol. Então, os brancos estão mais preparados para esse ambiente nórdico, para esse ambiente frio, enquanto os negros para esse ambiente da faixa aí do... Como é que é o nome da linha do Equador. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos pegar a Tânia aqui, ó, Tânia Maranhão, e eu e ela, nós vamos para a praia. Eu e ela, nós vamos para a praia. Tá no mute. Não, eu mudei para ligar com a minha família aqui, que abriram a porta, lá, as crianças estão ouvindo um som enorme, alto lá, meu filho. E aí eu não consigo pensar. Aí, já nem sei onde eu tô. Onde é que eu tô?
Você ia falar que você e a Tânia foram pra praia e que você não se queimou porque você já tá Eu queimado. e a Tânia fomos pra praia. O Éder, ele entra na água, no solzão de 40 graus, cheio de sal, e ele sai a pele linda, o cabelo normal, não teve mudança nenhuma. A Tânia nem na água entra. A Tânia fica debaixo do guarda-sol, tomou banho de sandal, fator 3000, e ela ficou lá, debaixo da... E quando ela volta para casa, volta toda queimada do mormaço, pele com bolha, descascando tudo, ardendo tudo. Por quê? Porque não está preparada para esse ambiente da linha do Equador. Está preparada para o ambiente nórdico, pele clara, para absorver o UVB. Mas os portugueses começaram a vir para cá e começou a trazer a Europa para cá. Vinha o italiano, veio... Aí chegou a Tânia aqui, descendente desse pessoal. Ela é minha irmã, viu? Aí você também, pronto. Vai as duas com pereba lá, né? Colchão de água, hipoglós. Agora, e os japinhas, né? E os olhos puxados? Esses camaradas de olhos puxados, eles ficam nos polos, tá ok? Possivelmente no Alasca. O que acontece com eles aí? Lá, eles viveram, os mongóis viveram na região do Alasca, por exemplo, e eles ficaram presos ali na Sibéria e tal. Esses camaradas, eles viviam em lugar onde o sol fica ali 6 meses girando no gelo ali, né? O sol fica girando no horizonte, né? 6 meses, dias. Por isso que fala o sol da meia-noite, porque tem o sol da meia-noite. À meia-noite o sol tá lá. E o sol batendo os seus raios na neve dói as vistas. Por isso você vê aqueles camaradas que estão lá na neve, que estão tudo com uns óculos enormes lá. Mas na época não tinha Ray-Ban. O que os caras faziam? Comprimiam as vistas para diminuir a incidência da claridade solar nos olhos. Com o tempo, o organismo foi fazendo modificação e acumulando gordura sobre os olhos. E deixando o nariz também mais achatado para eles respirarem melhor. Assim, houve uma alteração por causa do clima daquele momento ali naquele lugar. E esses camaradas mongóis é que vão dar origem aos japoneses, chineses, todo esse pessoal de olho puxado. Você vai ver também que os esquimós que estão lá até hoje têm os olhos puxados também. Então é assim que surgem as 3 raças básicas, né? Então, partindo para o nosso desfecho aqui, para a nossa conclusão, né? Tem uma revista super interessante que ela vai falar sobre isso, porque os orientais têm olhos puxados. Eu quero dizer que nós somos uma raça só, não somos várias raças. Somos uma raça, a raça humana. E a diferença de cor é de acordo com o ambiente que a gente vive, de acordo com a alimentação. Que esse 2020 a gente viva com Jesus no coração, com muito amor a Deus e amor ao próximo, sem racismo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Termina aí o estudo. Quem quiser fazer comentário, faça agora, mas, querido, vai ter 1000... Eu queria tirar uma dúvida aqui. Um só. Vamos lá, Primeiro Marcelo, depois a Cristina. Beleza. Não, fazer um culto. Marcelo? Pode falar, Marcelo. Então, é só uma dúvida só. Porque o pastor Éder falou o homem feito do barro, né? A gente foi feito do barro ou feito do pó da terra? Como se menciona aqui em Gênesis. Querido, eu vi um cara falando isso, contrapondo essa ideia. Adalto Lourenço. Não viemos do barro, amigo, isso nesse aspecto é bobeira, tá? Porque o barro, ele é pó da terra molhado. Não há nenhum problema em acreditar nisso. Tanto porque pó da terra em si, ele não tem ligação nem nada, né? Então, não há problema nenhum em você pensar nisso. Mas é o pensamento do Adalto Lourenço. A gente respeita quando ele estiver pregando, você fica quietinho lá na plateia, tá ok? Porque ele tem diploma suficiente para deixar a gente quieto. Agora, contudo, eu acho que isso é bobeira dele, tá ok? Bobeira, beleza. Tá? Não tem distinção isso aí. Próximo, fazer a pergunta. Cristina.
Tá mudo, tá mudo. É, Tá mudo. pronto, agora. É o seguinte, eu queria só esclarecer aqui. Depois do dilúvio, teve a Pangeia. Não, Aliás, não, antes do dividiu dilúvio. a Pangeia, dividiu os continentes, né? A Pangeia existia, dividiu os continentes. No dilúvio, no dilúvio. Ela dividiu. Então, dividiu os continentes. Aí, em seguida, veio a era glacial, né? Como você falou. Para baixar as águas. A era glacial para baixar as águas e também possibilitou Ligar os continentes. ligar os continentes e espalhar os animais. Agora, de acordo com o criacionismo, a era glacial durou quanto tempo? Não. É assim, ó, criacionismo não fica trabalhando com muito essa ideia de tempo e coisa do tipo. É complicado, ninguém sabe. Ninguém sabe. O fato é que eu li também numa revista USP, revista USP, Brasil 1500 anos, que fala que os homens e animais chegaram na América, aqui em outros continentes, pela era glacial. Então é bem interessante que a própria ciência menciona esse aspecto. Agora, fator de tempo, eu diria o que Cristo diz para nós. Não vos compete saber tempo ou datas que Deus reservou para a sua exclusiva sabedoria. Né? Não tem. Criacionismo não fica com essa de tempo nesse aspecto, não. Agora a Merlin quer fazer uma pergunta. Vai lá, Mer. É que eu tinha pesquisado sobre fósseis linguísticos que foi encontrado na Baixa Mesopotâmia. Aí tá falando que a revista Enciclopédica Britânica fala assim: os mais antigos registros de linguagem escrita, os únicos fósseis linguísticos que o homem pode esperar encontrar são de aproximadamente de 4.000 a 5.000 anos atrás. Aí eu queria saber se essa evidência é correta. Ô, Glória. É assim, não sei. Se é 4 ou 5 mil anos atrás, é interessante, porque ele aponta para o período que a Terra tem, a Terra jovem. A gente tem um período curto aí, de no máximo 6 mil anos. 6 a 10 mil anos de Terra criada. Não mais que isso. Outra coisa que eu esqueci de falar, que eu estudei em letras, cara. Os linguistas acreditam que todas as línguas surgiram de uma só, que eles chamam de indo-europeu. Tá? Esqueci de falar isso. As línguas vieram de uma só, que eles chamam indo-europeu. Por que eles pensam isso? Porque as línguas têm uma estrutura igual. Tem sujeito, tem predicado, tem objeto direto, indireto, pronome, é igual a estrutura. A estrutura linguística é a mesma. Outra coisa que é interessante é que é o seguinte, que a língua, ela só é aprendida ouvindo. Então, por exemplo, como é que Pela se forma? lalação, né? Se não falar na lalação, não fala, né? Como é que se... ainda até fala, viu, Bruno? Eu vi estudos falando que se a criança não aprende a falar durante a lalação, ela nunca mais aprende a falar. Que, Então, inclusive, também é uma das coisas que o evolucionismo não explica, né? Isso, então, ouça. Eu vi até o Rodrigo Silva falando sobre isso, né? Sobre esse período da lalação. Mas ainda fala. Não vai falar perfeitamente. Eu estou falando isso para você porque eu tenho uma filha em casa, surda. E ela começou as suas primeiras palavras posterior ao período da lalação. Bem posterior. Começou agora aí, 8 anos. E ela já fala um bocado de coisa. E vai falar mais coisa. Por quê? Por leitura labial, coisa do tipo. Ela não vai falar perfeitamente. Porque ela nunca ouviu, né? Então, o problema é que você só aprende a linguagem por ouvir. Tá? Só aprende por ouvir. Agora, amigo, como é que a língua foi formada, cara? Não faz sentido. Não faz sentido. Agora, faz sentido da Torre de Babel, porque uma vez que agora os povos se espalham com línguas que Deus mudou, cada um vai para um continente, cada um vai para um país com língua diferente. Aí faz todo sentido. Tá? Mais perguntas? Verdade. Vou Dá parar pra a me escutar gravação. direito aí? Queria Dá falar um pra negócio escutar, que eu acabei Elisa. Pode lembrando. perguntar. Vai lá, Elisa e depois o Marcelo. Tá bom. Eu ia falar, né? Quando o pastor tava falando sobre as coisas lá em cima das montanhas e tal.
Eu moro na Argentina e tem um amigo que ele gosta muito essas coisas, sabe? De fósseis, isso. E como a gente sabe, a Argentina não tá perto do mar. E ele encontrou vários fósseis de baleias, dentes de como é que fala? Tubarões também. E onde que eu moro, que é Entre Rios, não tem, tá muito longe do mar. E isso é interessante também, como conseguiu, né, chegar essas coisas pra cá. Ô, Elisa, você tem o compromisso moral de fotografar isso pra gente. Tá? Vou Ela já pedir pra prometeu que ele, semana vou que vem pedir ela ia umas falar, fotos. então já vai Semana que complementar. vem já é só... Como você disse que vai falar semana que vem, não vai fugir não, hein, crente? Tá bom, vou trazer as fotos pra vocês. Você trazer as fotos vai ser legal, e o local, porque a gente tem material, e isso é material inédito, né? Material inédito. Mais alguém? Quando Deus ele confundiu a linguagem aqui do povo, ele confundiu a linguagem individualmente, ou um grupo entendia a língua de outro, falava e resolveram ali se dividir e cada um procurar a sua localidade. Eu não sei, eu não estava lá não. Sim. Eu tô com a barba branca, mas eu não estava lá. O que acontece é que a língua ficou confusa. E eles não se entendiam mais. Agora, foi no ouvido, foi na língua, não sei. Sei que faz sentido a ideia de que havia uma língua só e espalhou. Essa é a mensagem. Agora, todos esses detalhes, esses meandros, a gente não vai ter resposta, né? Porque qualquer coisa que a gente pode fazer é chutar. Então, cara, com tanta evidência, para que eu vou chutar? Deixa o chute de lado. Lá no céu você vai... fica meio estranho, né? Porque, assim, imagina aí, uma pessoa no japonês, vamos lá. O japonês encontrar o brasileiro. E para eles dois se unirem, como que um iria, né, entender o que o outro está falando e tal? Só uma coisa que acho que vai te fazer uma ideia. Ó, entenda, era uma língua, eles estavam unidos quando eles falavam uma língua. Sim, Quando começou o japonês, o latim, o grego, eles se espalharam, eles não ficaram juntos. Eles se espalharam exatamente porque eles não se compreendiam. Éder, acho que a questão dele é que assim, é porque nós não temos tantas línguas hoje em dia, eu acredito que ele pense assim. E aí se ele fala, mas se dividir uma língua para cada pessoa, então essa é a questão, porque eu acredito que ele entenda que tem pouca língua. Só que se você for pesquisar, Marcelo, anualmente diversos dialetos morrem. Se você for, por exemplo, no Países Baixos, você não vai encontrar só o holandês, digamos assim. Tem diversos dialetos diferentes lá. Então, mesmo que fossem de milhares de pessoas, dá para corroborar e dizer que assim, teve... Enfim, o Éder é professor é assim, ó. Entendeu melhor agora, né, Éder? A gente tem que entender que no dilúvio eram várias pessoas, muitas pessoas. Para construir um empreendimento desse, não era 3 caras. Vai, cara, pega o tijolo aí, vamos alcançar o céu com esse tijolo nosso. Não. Era muita gente, milhares de pessoas. Babel. Então, o que me parece é que Deus tenha dividido as línguas por grupos. Aí os grupos que tinham aquela língua comum, que se entendiam, se ajuntaram para um lado. Mas isso tem a ver com o milagre de Deus. A gente não tem como evidenciar isso. A gente só sabe que há relatos históricos que mencionam a Torre de Babel. A gente tem uma explicação lógica aí na Bíblia que se associa com todos os dados científicos e a gente crê nisso. Tá? Mas tem um espaço para fé aí nesse aspecto, porque a gente não estava lá, não tem como saber. Entendi. Então, no propósito aqui na Torre de Babel, Deus confundiu eles, realmente, ali eles se dividiram, não chegaram a entender a linguagem um do outro, mas o propósito de Deus é que eles se unissem e multiplicassem ao mundo, não é isso? E ali, claro, ensinando a palavra de Deus. Aí, mas aqui, no caso, ali com certeza Deus, então, pode ter dado o dom de um entender o outro, a linguagem do outro, como se encontrasse uma pessoa... Não, amigo, não, ouça. Deus, o que eu penso, Deus já separou, por exemplo, um grupo que falava um determinado idioma, para esse grupo, para essa família já ficar junto e ir junto. Então, essa família aqui, ó, que foram lá para, por exemplo, Mizraim, que desce para o Egito, os caras aprenderam o egípcio, Deus já deu o egípcio para eles. Eles foram para o Egito,
e cresceram falando aquela mesma língua. Mas quem foi, por exemplo, para Roma, recebeu o latim. E agora se desenvolveu. Quem foi para a Grécia foi um outro grupo de pessoas que foi para a Grécia. Então Deus confundiu a linguagem deles, mas não confundiu a linguagem de indivíduos, porque eram milhares de pessoas. Confundiu a linguagem de grupos, para eles se unirem em grupos e se afastarem. E assim Deus os espalhou pela face de toda a terra. Entendeu? Foi exatamente isso que eu perguntei na primeira pergunta. Né? É que não deu para entender, cara. Eu não tinha entendido muito bem. Vai lá. Muito bem. Mais alguém aí? Esse vídeo tá longo para mais de metro. Deus abençoe cada um de vocês, então. Deixa eu parar a gravação aqui. Querido e poderoso Deus, maravilhoso Pai, queremos agradecer por teu amor. E porque hoje vimos diversas evidências de que a Bíblia é a verdadeira palavra de Deus. E nós, ó Deus, queremos não somente ter o conhecimento intelectual dessas coisas, mas que o Senhor, por meio desse intelecto motivado pelas evidências, possa criar em nosso coração a fé. Uma fé que confie, ainda que não veja evidências em outros campos. Que nós, ó Deus, possamos nos entregar a Ti, nos entregar ao estudo da Tua Palavra, e que aqui sejam formados professores que glorifiquem o Teu nome e salvem almas para o Teu reino. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, galera. Amém. Beijo na testa. Amém. Deus abençoe, gente. Boa Boa noite. noite.